Oi pessoal, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui pro nosso canal. Desde já, no começo do vídeo, eu já deixo aquele lembrete de sempre para vocês que aqui embaixo vocês se inscrevam no canal Eduardo Costa Analisa, ativem o sininho para receberem as notificações aí de novos vídeos, sempre que eles pingarem aqui no canal você recebe automaticamente as notificações. Deixe o like nesse vídeo, o like eu sempre digo aqui, é até um pouco repetitivo, que é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe pelo YouTube. Vocês deram uma audiência muito legal no meu último vídeo aqui junto com o Júnior Ribeiro falando sobre a prévia de Itabaiana e Atlético Cearense. Agradeço muito por isso, inclusive. E Itabaiana e Atlético, o jogo de ida que aconteceu no último final de semana, vai ser um dos temas do vídeo de hoje. O outro é o Confiança, que venceu Volta Redonda muito bem por 4-1 pela Série C. Vou falar um pouquinho de cada um dos dois contextos e resultados. Do Confiança, da grande vitória do Confiança contra o Volta Redonda pela Série C, e da derrota muito preocupante, não apenas pelo resultado, do Itabaiana contra o Atlético Cearense pelo jogo de ida da segunda fase da Série D. Vamos começar então falando do Confiança, que no último domingo venceu Volta Redonda muito bem dentro de casa por 4-1 pela 15ª rodada da Série C. Foi o 14º jogo do Dragão, e daqui a pouco eu vou entrar nesse aspecto importantíssimo. Mas antes, destacar que eu acho, na minha visão, que o Confiança fez o melhor jogo dele no ano, não apenas na Série C. Se a gente for considerar contexto do campeonato, contexto de adversário, situação da temporada e etc., Confiança não fez nenhum jogo esse ano como fez contra o Volta Redonda. Eu até acho que não foi um placar tão verdadeiro, no sentido de que o Voltaço também teve suas chances, o Confiança ainda mostrou algumas fragilidades defensivas, não é que foi um amasso completo como um 4-1 indica, mas o Confiança foi superior e dominante durante boa parte da partida. Talvez o placar mais justo fosse um pouquinho mais apertado, por 2 gols de diferença talvez. Pode ser, mas o Confiança foi o vencedor justíssimo, incontestável da partida, jogando melhor e sendo propositivo desde o início. Para esse jogo, eu percebi uma mudança no time do Confiança, mas não uma mudança de peças, e sim uma mudança tática, que para mim faz muita diferença. Eu comentei no pós-jogo do Botafogo, quando o Confiança empatou no final, que o Mazzola tinha achado, na minha opinião, uma boa formação com 2 jogadores de contenção no meio campo, só que o André Lima sendo o segundo homem de meio campo com mais qualidade para sair jogando, com o Fábio sendo o primeiro homem de marcação mesmo, e o Vico mais centralizado armando o jogo. Só que naquele contexto, o Mazzola ainda estava insistindo no Confiança com centroavante, com um 9 um pouco mais de referência, pelo menos cumprindo essa função em campo. Como a Confiança hoje não tem esse centroavante, já teve Rafael Furtado, já teve Ricardo Bueno, eles saíram e tudo mais, e até agora ainda não buscou no mercado um nome que realmente se fixe ali, eu percebi o Mazzola fazendo algo diferente para esse jogo contra o Volta Redonda. Ele traz o Ítalo, que é um meia também, e ele põe o Vico e o Ítalo mais à frente do Fábio e do André Lima, como eu citei, e vira meio que quase que um 4-2-2-2, digamos assim, um 4-4-2, mas com 2 jogadores um pouco mais atrás, e o André Lima, como eu falei, sendo esse homem que dá qualidade na saída, e o Vico e o Ítalo mais à frente. Isso faz com que o ataque não tenha uma referência, um 9 centralizado fixo mesmo. Você tem o William Santana e o Yuri. E o Yuri estava sendo mais utilizado nessa função central, de 9, só que ele já rendeu bem na carreira em outros momentos. A grande potencialidade do Yuri é mais como esse jogador que busca jogo, que sai para jogar, de velocidade e tudo mais. E esse novo esquema tático que o Mazzola trouxe potencializou os 2 atacantes. O Williams e o Yuri fizeram um jogo muito bom, e eles participaram diretamente da construção dos gols do Confiança. O primeiro gol, por exemplo, que a gente está vendo aí na imagem, é um gol justamente que sai dessa forma, um lançamento que vem lá de trás, o William Santana sai, tá lá no meio campo para poder fazer o desvio de cabeça,
e o Yuri, que também vai ganhar em velocidade da defesa vindo de trás. Óbvio, né, que aí também tem a questão da falha defensiva do Volta Redonda, que dá esse espaço para o Yuri, mas ele consegue aproveitar muito bem, justamente nesse contexto, né, de dois jogadores que não vão cumprir necessariamente a função de centroavantes, mas que vão dar mais velocidade e dinamismo. Já olha aí o lance do terceiro gol. É o William Santana que vai lá para a ponta direita para armar, e o Yuri que recebe no meio da área, mas fazendo essa função de homem de velocidade. E aí na finalização, o Jean acaba espalmando e sobra para o Ítalo fazer o terceiro gol. Algo diferente que o Mazzola tem testado e que deu muito certo para esse jogo. Eu sempre defendo, né, que um treinador precisa ter adaptações e variações de acordo com o que o elenco lhe propõe. Óbvio, esse esquema ele não vai ser padrão de todos os jogos, não é que ele vai dar certo em todos os jogos. Em alguns momentos, por exemplo, o Confiança vai sentir falta desse jogador de área mais fixo, mais presente, mas é uma alternativa que o Mazzola buscou e que deu certo. Foi um ótimo jogo dos dois de frente, foi um ótimo jogo do Vico também, que, como vocês estão vendo aí, inclusive fez o segundo gol no retorno do segundo tempo, quando o jogo estava empatado até então. E o Mazzola potencializou o Vico, né? O Vico, quando chegou, né, ainda com o Gerson Guzmão, entrava em algumas partidas e parecia um pouco deslocado, não estava tão bem. Com o Mazzola, o Vico foi mais potencializado e se tornou um jogador importante. Ele fez bons jogos, se a gente for pegar contra a Ipiranga, contra o Ferroviário, agora contra a Volta Redonda, não fez lá um grande jogo, mas teve uma participação direta com um gol. Então é um cara que está se construindo como muito importante para o Confiança. Essa vitória, ela traz alívio para o Confiança, mas ainda não tira o time da situação difícil ali na briga contra o rebaixamento. Torna o contexto um pouco mais favorável pensando em salvação. O que vai ser muito decisivo mesmo é o próximo jogo. Eu citei lá no começo, né, que o Confiança jogou pela 15ª rodada, mas foi o 14º jogo. O jogo a menos vai ser pago nessa quarta-feira. Eu estou gravando o vídeo na noite da segunda-feira, dia 29 de julho. O vídeo vai ao ar na terça, dia 30. Na quarta, dia 31, Confiança vai até Caxias do Sul para enfrentar o Caxias, né? Um jogo atrasado aí da Série C, que era para ter sido feito lá atrás, mas por toda a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, ele acabou adiado, vai ser pago agora. E aí, vocês estão vendo aí na tela a tabela que exemplifica bem por que esse jogo é tão fundamental. O Confiança, com essa vitória sobre o Volta Redonda, foi para a 14ª posição com 16 pontos. O Caxias é o 19º colocado com 12. A diferença é de 4 pontos entre o 14º e o 19º. Tá todo mundo nesse bolo. Caso o Caxias vença, ele vai a 15. Ele ultrapassa todo mundo até a Aparecidense, né? Vai para o 15º lugar. E cola no Confiança, fica um ponto do Confiança em 14º, ou seja, o Confiança ele ficaria nesse contexto a um ponto da zona de rebaixamento, porque aí o Caxias subiria, né, para 15º, empurraria o CSA, então o Confiança ficaria a um ponto da zona de rebaixamento e não só muito próximo da zona, mas com o Caxias agora, né, ali no bolo. E o Caxias ainda vai ter um outro jogo a menos para cumprir. Tornaria o Caxias numa situação ainda mais próxima de sair da zona de rebaixamento, né? De sair, no caso da situação de rebaixamento, e deixaria o Caxias próximo do Confiança também, então seria mais um rival ali bem próximo. Caso o Confiança vença, ele vai a 19 pontos, né? E pularia para o 11º lugar. Tudo bem que o Náutico também vai ter um jogo para pagar, mas ficaria na tabela com o 11º lugar. E chegaria muito próximo do número que a gente considera ideal para se salvar nesse formato da Série C, ali por volta dos 21 pontos. O Confiança ganhando iria a 19, faltando 4 rodadas, ou seja, teria 4 jogos para fazer aí 2 pontos e chegar ao número que é considerado ideal, ou seja, é uma vitória que define rumos importantes, né? Se o Confiança ele vai brigar pelo rebaixamento realmente até o fim ou se ele vai conseguir ter um respiro. E nem digo pensando em projeções maiores, tipo, se ganhar do Caxias, então pode sonhar com G8. Não acho que seja o caso. É mais pela questão do respiro. Mesmo que o Confiança não alce nenhum voo mais alto com essa vitória vindo depois do que pode acontecer. Mas pelo menos do torcedor poder respirar. O torcedor poder ter um fim de Série C um pouco mais tranquilo e não ficar naquela agonia de ter que fazer conta, ter que olhar para resultados, disso e daquilo. De ter um fim de ano um pouco mais, um fim de temporada um pouco mais tranquilo,
né? Acho que o torcedor do Confiança assina com isso tranquilamente. Então, esse jogo ele é fundamental, porque perdendo, o Confiança continua grudado na zona e traz um rival para ainda mais próximo. Ganhando, o Confiança abre uma vantagem boa para quem está lá embaixo, vai ali para aquele meio de tabela e pode já vislumbrar ter um fim de Série C um pouco mais tranquilo. Vamos falar do Itabaiana também, o Itabaiana que jogou também no domingo pela Série D, agora pela Série D, né? Pelo jogo de ida da segunda fase de mata-mata e foi derrotado pelo Atlético Cearense 1-0 lá no Ceará. Vai decidir sua vida agora no domingo aqui em Sergipe. Já eu falo um pouco sobre isso também, porque tem um ponto importante. Essa derrota para mim ela é muito preocupante, não só pensando em futuro, né? Que o Itabaiana, se não vencer o Atlético Cearense no domingo, está eliminado, encerra a temporada, encerra as chances de acesso, encerra as chances de calendário para o ano que vem, porque aí jogaria só o sergipano. Tudo isso já torna o cenário bastante preocupante. Mas o que torna a coisa mais preocupante ainda para mim é que a derrota ela confirmou o viés de baixa. Não é um cenário em que o Itabaiana vem jogando bem, vem conquistando resultados, terminou bem a fase de grupos, mas deslizou ali e perdeu para o Atlético. Porque aí é aquela, acontece, em algum momento você vai perder, mas deslizou no momento em que você pode reverter por um gol de diferença só e tal. Não é o caso. É uma derrota que se soma à sequência ruim que o Itabaiana vem tendo. O Itabaiana, ele foi o líder do grupo A4 da Série D. Nós falamos sobre isso aqui no vídeo, né? O Júnior e eu, que foi ao ar aqui de pré-jogo, fazendo essa análise prévia aí do mata-mata. Só que o Itabaiana, ele teve 4 derrotas na fase de grupos, 3 delas nos últimos 5 jogos, além de um empate. Ou seja, o Itabaiana, ele terminou em baixa a fase de grupos. Vamos lembrar que foi por um gol que o Itabaiana não terminou na segunda colocação do grupo. Foi essa a diferença no saldo, né, já que terminaram empatados em pontos e vitórias, né, Itabaiana e Retrô, a diferença foi de 1 no saldo. Tivesse o Itabaiana tomado um gol a mais ou o Retrô feito um gol a mais na última rodada, o Itabaiana seria segundo colocado e ia pegar o América de Natal, como o Retrô está pegando agora. Ou seja, o Itabaiana já veio em viés de baixa, correu um risco gigantesco e desnecessário de perder a liderança do grupo e fez um jogo ruim contra o Atlético Cearense. O Itabaiana tem sofrido com questão de meio campo, né, desde que o Vitão saiu. Se bem que também, né, o Vitão era uma peça importantíssima, claro, mas já tem algumas rodadas que o Vitão saiu. Então não dá pra ficar o tempo todo nessa de que o Vitão saiu. Tipo, sim, realmente é uma perda importantíssima, mas não é só isso, né? O Itabaiana tem um time qualificado além dele. As laterais têm sido um problema e tudo isso, pra mim, que eu tô citando, ficou muito claro e evidente no gol que o Atlético Cearense fez, o gol do Ari, que deu a vitória por 1-0. Tá aí o lance do gol. Olha como o William, camisa 8, recebe. Olha a liberdade, ó, não chega ninguém dá o combate. Cadê? E aí ele tem todo o tempo do mundo, faz o lançamento pro Caio, que passa em velocidade, cruza e o Ari vai fazer o gol. Esse gol é um gol que não pode ser tomado nunca, porque é uma falha generalizada da defesa. Vou voltar aqui no lance pra gente poder ver de novo. Olha como o William recebe, olha a liberdade, o Leilson tá ali próximo e não dá o combate, ele tem toda a liberdade, faz o lançamento, e aí o Chiquinho falha na hora do bote, ela sobra pro Caio, ele cruza e o Ari tá passando lá atrás nas costas do Cauã, que também não percebe a chegada do Ari e acaba perdendo o time e o Ari faz o gol. E nós falamos aqui no vídeo da quinta-feira como que o Ari era o principal jogador do Atlético Cearense, tanto que é o artilheiro do campeonato, e o Itabaiana precisava de máxima atenção, redobrada, triplicada com o camisa 9 do Atlético. E aí ele faz o gol com a liberdade muito grande, né? Tá aí de novo, ó o cruzamento do Caio, como o Ari tá passando lá do lado direito, nas costas da defesa, em velocidade, sem nenhum tipo de combate. E o que mais me chama a atenção, de novo, e aí coloco o print na tela, é a liberdade do William. Olha aí, ó, quando ele começa a armar a jogada do gol, o Caio é o jogador que tá aqui embaixo do lado esquerdo passando em alta velocidade. Não tem ninguém para dar o combate no William. Ele até faz um gesto ali de esperar alguém para receber e ele vai avançando e ninguém chega. E aí percebe, olha lá, pelo placar 13-25.
Perceba que tem um jogador ali bem próximo do William, ali um pouco abaixo, né, de branco, mas que não dá esse combate. Esse jogador é o Leilson, do Itabaiana. Só que agora eu vou colocar um outro print de 2 segundos depois. E aí a gente percebe como que no futebol as tomadas de decisão se dão em pouquíssimo tempo e precisam ser rápidas. Tá aí de novo o print dos 13h25. Olha onde tá o Leilson próximo do William. 2 segundos depois, o William tá armando o lançamento e olha como o Leilson tá distante. Não deu combate. Tá próximo do jogador. O jogador do Atlético, o William, vai avançando, vai avançando, vai avançando. E o Leilson não deu combate, ele se afasta da bola. E aí o William, com toda a liberdade do mundo, faz o lançamento pro Caio, conta com o erro de bote do Chiquinho. E aí o Caio faz o cruzamento pro Ari fazer o gol. É uma falha de marcação completa do Itabaiana, né? Começando lá na frente, com a falta de combate ao jogador que está livre com a bola no meio de campo, passa pelo erro individual na tentativa do bote após o passe e culmina com o erro de posicionamento da zaga lá na frente que vai terminar no gol. Uma falha coletiva completa de um time que se acostumou, a gente viu no auge do Itabaiana na fase de grupos, um time muito sólido defensivamente e que tem cometido esses erros a rodo. No jogo contra o CSE, por exemplo, que o Itabaiana perdeu na penúltima rodada, tomou gols de transição defensiva. No domingo, novamente, e precisa retomar os trilhos, porque joga a vida. A temporada do Itabaiana, as temporadas, né, de 24 e 25 vão ser jogadas no próximo domingo. Aonde é a grande questão, porque o jogo estava confirmado, né, inicialmente pela CBF para ser no Barretão, em Lagarto. Só que nesta terça, dia da publicação do vídeo, é o dia em que está sendo realizada a inauguração pelo governo do estado da primeira etapa da obra do Etelvino Mendonça, o Mendonção, o estádio de Itabaiana. Ainda vai acontecer a segunda etapa depois, né? Vai vir a ser inaugurada depois. Com o que já foi inaugurado, Itabaiana tem condições de mandar esse jogo na sua casa? Esse é um ponto importantíssimo. Mas ainda assim eu fico preocupado, porque a gente está aqui falando, o Itabaiana vai jogar na sua cidade, na sua casa de verdade, isso vai trazer um ânimo novo. Verdade. Mas aí a gente está partindo para o lado anímico. E cadê a bola? Não é só anímico, não é só psicológico, tem que ter o futebol também. E cadê a bola? O futebol do Itabaiana mingou nos últimos jogos e precisa de uma retomada para reverter esse resultado, porque vai ser um jogo muito difícil. O Atlético com certeza vai truncar bastante a partida, porque o resultado está a seu favor. E Itabaiana tem que manter a calma, não pode perder a cabeça e precisa retomar o bom futebol que já mostrou e que é capaz de mostrar. Só que ele não está sendo visto nas últimas partidas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da análise. Trouxemos vídeos aí, ilustrações para pegar algumas coisas que aconteceram no final de semana. Confiança vai ter uma semana decisiva com jogos fora de casa, contra o Caxias, depois contra o Atlético. O Itabaiana tem a semana do ano, né, para decidir o futuro nessa temporada e na próxima, diante do Atlético Cearense. E a gente vai ficar de olho e trazer mais análises aí nos próximos dias de tudo o que acontecer. Mais uma vez, né, agradeço pela audiência de vocês nos últimos vídeos. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo para que ele se impulsione de forma orgânica para mais pessoas. Deixe nos comentários o que você achou aqui da análise e eu volto na próxima. Valeu!